Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9. Vamos ler do 11 ao 28. Hebreus 9, de 11 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer de maneira responsiva, tá bom? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Amém, igreja? Vamos fazer de maneira responsiva. Eu começo a ler e os irmãos continuam. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para nós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora com nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao fim dos tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém, igreja. Podeis vos assentar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e luz para a nossa vida, Pai. Senhor, que tu possas, Senhor, estar quebrantando os nossos corações
para receber a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade, Senhor, o Teu caminho e a Tua vida, Pai. Sê conosco, Deus, que eu possa diminuir, Senhor, e que Teu nome possa ser exaltado, Senhor, e glorificado nesta noite. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma frase dita por Jesus, né? Uma frase extraordinária. Ela contém 3 grandes verdades. 3 verdades absolutas e profundas. Jesus é o caminho. Apesar de um dito popular dizer que todos os caminhos levam a Jesus. Não é verdade. Esse dito foi dito quando, para se referir a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Naquela época em que o Império Romano construiu muitas estradas, aí esse dito popular caiu na boca do povo. Todos os caminhos levam a Roma, não a Deus. Né? O caminho de Deus é um só, e é Jesus. É claro que as pessoas entram no caminho, né, em fases diferentes das suas vidas. Uns entram logo na juventude, outros entram depois, mas há muitas entradas no caminho, mas o caminho para Deus é um só, que é Jesus. Jesus é a verdade. A verdade é única, né? A verdade é uma pessoa. Há muitas verdades, entre aspas, ditas por muitas pessoas, mas a verdade é uma pessoa e é Jesus. E o tema desse mês é Jesus é a vida. Né? E quando nós pensamos nesse texto, quando nós pensamos nessa afirmação, acho que a primeira coisa que nos vem à mente é Jesus, primeiramente, e depois a nossa própria vida. Né? A nossa própria vida. E assim deve ser. E como é essa nossa vida? O que ela representa? É inevitável que a gente pense assim, né, sobre a nossa vida. Mas eu acho que a gente pensa sobre a nossa vida sendo Jesus inserido nela. Né? Nós pensamos na nossa vida e pensamos, bem, Jesus está inserido nela. Mas o texto é um pouco mais sutil. Ele não fala de Jesus dentro da nossa vida. Ele não fala que a nossa vida o contém. Ele fala que a nossa vida é Ele. A nossa vida, Jesus é a vida. A nossa vida é Jesus. Sem Ele, nós estamos mortos para a vida. E a que vida nós estamos nos referindo? Nós vamos, essa noite, refletir sobre isso. Algumas consequências dessa afirmação. Se Jesus é a vida, alguém tentar tirar a sua própria vida significa tirar Jesus dela. Se Jesus é a vida, alguém tirar a vida de uma outra pessoa, tentar tirar a vida de uma outra pessoa, é tirar Jesus dessas pessoas. E olha que, muitas vezes, você não tira a vida de uma pessoa só matando ela, às vezes com palavras. Muitas palavras que muitas vezes nós dizemos para um filho, às vezes, no momento de raiva, no momento de ira, você pode abater espiritualmente uma pessoa e até matá-la espiritualmente. Então, é preciso que tomemos muito cuidado com as palavras. E é disso que se fala. Se Jesus é a vida, tirar a vida de uma pessoa é tirar Jesus da vida dela. Se Jesus é a vida, o que fazemos da nossa vida tem a ver diretamente com Jesus. Tudo que nós fazemos para nós mesmos tem a ver diretamente com Jesus. Se Jesus é a vida, ele se opõe diametralmente à morte. Jesus venceu o mundo e ele também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele acrescentou que não apenas a vida, como também o acordar da morte para uma nova vida, é Ele que dá, é Ele que é isso. E essas consequências a gente pode ter bastante claras no nosso coração, meus irmãos. Qual seria essa vida? Né? Que vida é essa? Será que é a vida biológica? É a vida emocional? É a vida espiritual?
A vida biológica, eu poderia passar um vídeo aqui para vocês, né, sobre aqueles processos maravilhosos que acontecem, né? Eu acho que o Fantástico, de tempos em tempos, ele expõe esses processos maravilhosos que acontecem no nosso organismo, né? Da audição, do fluxo de sangue, da parte cerebral, né? Os neurônios, através de conexões. Essa é a vida biológica. Será que é dessa vida que ele estava se referindo? Certa vez eu fui fazer um exame, eu estava com uma perna um pouquinho dormente, eu fui fazer um exame e o médico botou uns eletrodos, né, no meu cérebro, na perna que estava dormente, e aí ele começou a emitir certos pulsos elétricos muito pequenos, né, e a minha perna começou a pular, né, ele aumentava e ela pulava, e eu fiz assim, e eu tive a verdadeira consciência, né, que apenas um impulso elétrico, né, enviado pelo cérebro, mínimo, não chega nem a 1 volt, né, ele consegue fazer uma perna toda se movimentar, né? E essa consciência dessa vida, né, biológica, né, que nós temos que ter, ela tem que nos mostrar, nós temos que ter consciência que ela é frágil, né? Eu, quando percebi isso, eu tive uma consciência de uma eterna, assim, de uma grande fragilidade, né? A vida é frágil. A vida é frágil, essa vida biológica, e ela também é curta. A própria Bíblia fala disso, né? Que a nossa vida, ela é como a erva do campo, né? Que um dia está lá, viçosa, maravilhosa, verdinha, né? E apenas um dia de sol, ela já, né, esmaece e tal, e morre, né? Então a nossa vida é muito curta e ela é muito frágil, a vida biológica, né? O mundo tenta dizer que não, que nós somos fortes, que nós somos, né, intrépidos e que vai isso, mas a verdade é que a nossa vida natural, ela é frágil. É engraçado, né? E como Deus, e é marcante como Deus, ele trata isso de uma maneira tão carinhosa, né, tão amorosa, quando ele nos compara a vasos, né? O vaso é uma coisa frágil. É uma coisa frágil. Ele se torna forte quando ele está na mão do oleiro. Por quê? Porque é o oleiro que cuida. É o oleiro que não deixa o vaso quebrar. Mas o vaso é frágil. Deus também nos compara a ovelhas, né? Que é coisa mais frágil que ovelha, né? Os pastores dessa igreja já falaram várias vezes que ela enxerga pouco, né? Menos quase um palmo só, né? Adiante do seu focinho, né? Que ela, quando cai, não se levanta. Enfim, que ela tem, uma vez que vai num caminho, no outro dia ela não sabe repetir o mesmo caminho, ela precisa sempre do cuidado, do manejo do pastor. Então, Deus nos ensina, de maneira muito carinhosa, o quão frágil nós somos. Mas isso não deve ser exacerbado, porque o mundo, quando quer dizer que nós somos frágeis, é para nos colocar a síndrome do pânico, né? A gente acha que é frágil a ponto de ter pânico de tudo. Não é isso. Nós somos frágeis, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos faz fortes, nos faz perseverantes, nos faz confiantes, nos faz pessoas de fé. É assim. Essa é a nossa estrutura. É importante que nós saibamos que, biologicamente, nossa vida está por um fio. É porque isso nos faz temer a Deus, tremer diante de Deus, buscá-lo, né, como proteção, como abrigo, como rocha. Ele é a nossa rocha. Então, essa consciência é muito importante. Mas é bom que saibamos também que ele forja o nosso espírito para que nós sejamos fortes. Como diz a palavra de Deus, quando sou fraco é que sou forte, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A outra vida, além da biológica, é a vida na alma, né? E essa vida daria uma outra pregação, né? Mas, basicamente, Deus quer que nós tenhamos paz, amor, fé, esperança, né? Todos os frutos do Espírito, como hoje de manhã o pastor falou.
E por fim temos a vida espiritual. Essa é a verdadeira vida que Deus dá para aqueles que trilham o seu caminho. É a vida espiritual. E essa vida, ela de alguma maneira se expressa no sangue. Meio forte, né, essa afirmação. Meio forte. Poucas pessoas, poucos pastores, né, poucas igrejas pregam o sangue de Cristo. Mas essa é a verdade, né? Desde a época dos sacrifícios, né, o próprio sacrifício de Cristo e antes, o que é que o sumo sacerdote ia, né, entregar a Deus, né, apresentar a Deus? Era o sangue. Né? Era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim, não, era exatamente assim. Na época lá da Páscoa, né, onde quer que você morasse, você ia ao templo, levava o melhor, né, o melhor cordeirinho, o melhor carneiro lá, sem manchas, e você ia lá para sacrificá-lo, para expiar todos os pecados do ano. E ali o sacerdote fazia você segurar no chifre, e ali você confessava todos os seus pecados. Na frente de todo mundo. Tinha gente atrás, tinha uma fila atrás, e você vai lá. Agora, Samir, vamos lá, Samir. Aí eu ia lá, confessava todos os meus pecados, verbalmente, pecados de um ano, e ali ele imolava o cordeiro, né, aspergia o sangue, o sacerdote, né, isso fora do templo. Depois ia lá, entregava para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com o sangue, né, aspergia sobre a Arca da Aliança, e dizia: Senhor, aqui, que essa vida aqui que foi imolada seja para expiação dos pecados do Samir e da sua família. Era assim. Era assim. Foi um tempo, né, rude, né, um tempo que ainda não tinha muitos artefatos, mas foi o que Deus estabeleceu naquele momento. O sangue de Cristo. Para sustentar a vida física, nós precisamos de oxigênio, precisamos de alimento, precisamos de vestes, né, porque muitas vezes a gente morre de frio, precisamos de vitaminas, sais minerais, enfim, todos esses processos de glândulas que se processam através desses processos bioquímicos. Mas na vida espiritual nós precisamos entender a importância do sangue. E obviamente nós estamos falando do sangue de Cristo. Por que necessitamos do sangue de Cristo? Nós temos 3 problemas básicos em relação a isso. 3 problemas básicos. Mesmo sendo cristão, a gente ainda traz conosco uma humanidade caída. Dia após dia, nós podemos ser perturbados por 3 problemas. Primeiro, quanto a Deus. Quanto a Deus. Porque, frequentemente, nós percebemos separação. Nós já vamos falar sobre isso. Deus, a gente percebe, a gente sente separação. Em nosso interior, nós, constantemente, quando pecamos, nos sentimos culpados. É uma questão de consciência. E de Satanás, muitas vezes, nós nos sentimos acusados. São esses 3 problemas que nós cristãos temos. Diante de Deus, na nossa própria consciência, e Satanás nos acusando. E quem resolve tudo isso, meus irmãos? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. A separação. Quando Adão estava no Éden, ele pecou, né? E o que foi que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Ele se escondeu de Deus. Ele estava com vergonha, e Deus não pode estar onde está o pecado. Houve uma separação. Mas Deus foi ao seu encontro, e a primeira coisa que ele perguntou foi: você pecou? O que você fez? Foi isso que ele perguntou? Não. Ele perguntou: aonde você está? Onde você estava? Foi isso que Deus perguntou para Adão. O pecado sempre resulta em separação de Deus. Depois de cometer algum pecado, existe um grande abismo entre nós e Deus. Porque Ele é justo, Ele não pode habitar onde habita o pecado. Há uma separação mesmo. Quando nós, né, por nossa própria livre e espontânea vontade, pecamos, há uma separação. Por quê? Porque Deus não habita onde está o pecado. Há uma separação.
Há uma separação. Isaías 59, de 1 a 2, fala o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Pode colocar aí, irmã? Para que a igreja possa ler junto. Vamos ler, irmãos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado causa separação. O Deus santo, o Deus justo, ele não convive com o pecado. É uma consequência natural. Ele não convive com o pecado. Mas é importante que, quando Deus pergunta a Adão, não o que você fez, mas onde você está, ele demonstra claramente que ele não está preocupado com os nossos pecados. Ele está preocupado em estar junto conosco. Essa é a mensagem. Ele está preocupado em estar junto conosco. É por isso que ele pergunta: Adão, onde você está? Ele não está preocupado com o pecado, porque para o pecado há solução. Para o pecado há solução. Deus nos ama, mas ele abomina os nossos pecados. Para Deus vir, os pecados precisam ir. E há somente uma coisa, meus irmãos, que lança fora os pecados: é o sangue precioso de Cristo. Não é pelo muito orar, não é pelo muito orar, não é por lamentar, não é por rituais, nem penitência, nem promessa de ser melhor, nem sentimento de culpa, nem um período de espera. Nada disso, senão o sangue precioso de Cristo. Abre, por favor, coloque aí Hebreus 9, 22, por favor. Hebreus 9, 22. Diz o seguinte, no final dele: sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue, o final dele, não há remissão. É preciso que haja derramamento de sangue. E o Êxodo esclarece isso muito bem. Muito bem. Quando o anjo, né, aquela cena lá dos primogênitos, né, era a última, Deus estava conversando, né, através de Moisés com o faraó, e ora o faraó dizia que ia liberar o povo, ora que não, e pragas, né, sucessivas foram acontecendo, e a última praga foi a dos primogênitos. Né? E o que é que Deus disse? Ele disse o seguinte, que o anjo de Deus iria passar e ferir todos os primogênitos. E ele não ia ferir, né, as casas onde ele visse o sangue do cordeiro. Foi isso que ele falou. Onde eu vir o sangue, eu não vou ferir. Né? O que ele quis dizer com isso? Qual a mensagem que nos traz? Ele disse assim, ó, olha, quando eu olhar lá dentro e eu ver um bando de gente boazinha, que não pecou, aí essa casa aqui eu não firo? Foi isso que ele falou? Não. Por isso que eu digo, não é o orar, não é o fazer penitência, o ser bonzinho, não é isso. Ele disse que quando ele visse o quê? O sangue, né, que nesse caso tipifica o sangue de Jesus. Essa lição do Velho Testamento, ela vale para o Novo Testamento. Quando ele vir o sangue o sangue de Jesus hoje, e naquela época o sangue do Cordeiro. Ele não disse que é porque você era bonzinho. Né? Quando eu vi aquele povo ali, ó, aquela casa ali tem pessoal legal, então, não. Você podia ter acabado de pecar e entrado na casa, colocado sangue, e ali o anjo passava e não feria. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Quando eu vir o sangue. Ele não olhava que tipo de pessoa estava dentro da casa. Quando ele viu o sangue. É isso. Essa é a mensagem. O Cordeiro Pascal, obviamente, né, era a figura de Cristo.
Quando João Batista, pela primeira vez, viu Jesus, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi isso que ele falou. Então, o que fazer quando você peca e se sente longe de Deus? O que é que nós devemos fazer? Confessar nossos pecados. E crer que o sangue derramado por Jesus na cruz, né, nos limpa de todo pecado. Você confessou e você creu nesse ato único que aconteceu para os pecados antigos e para os novos que nós ainda vamos cometer. Foi um ato único. Ele não é mais repetido. Não é como o sumo sacerdote que todo ano você ia lá e todo ano você zerava os pecados e começava tudo de novo, a listinha, tal. Não é isso. Foi uma vez única e para sempre. Amém, igreja? Amém. Em 1 João, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos o nosso pecado, imediatamente essa distância, esse afastamento que acontece. Quando nós pecamos, o santo, o justo, ele não fica junto do pecado. Há o afastamento. Mas quando nós confessamos, imediatamente há a reconciliação. Amém, igreja? Isso é o sangue de Cristo. Essa distância, ela é vencida rapidamente. Não é nenhum sentimento, né? Você não precisa ter nenhum sentimento a mais, ficar com dúvidas sobre isso. É imediato, é consumado. É importante que o sangue de Cristo é primeiramente para a satisfação de Deus. O sangue de Cristo é preciso que a gente entenda que ele foi para satisfazer a Deus e a sua justiça. Não é para você. Não é para nós. O sangue não é para nós, é por nós. É por nós, pelos nossos pecados, mas é para quem? Para Deus. O sangue de Cristo satisfaz plenamente a justiça de Deus. Por quê? Porque o pecado, né, o salário do pecado é a morte. Precisa ser pago. Na noite da Páscoa, os filhos estavam dentro de casa, né? Os filhos de Israel estavam dentro de casa, enquanto o sangue do cordeiro estava fora. Né? A ninguém era permitido assistir isso. Né? Eles ficavam lá dentro e confiavam. Eles ficavam lá dentro e confiavam. É o mesmo sentimento que nós temos que ter hoje. Nós pedimos perdão dos pecados e sabemos que o sangue de Cristo, né, que está lá no tabernáculo eterno, que ninguém pode ver, que foi entregue ao Deus Pai, né, é Ele que é suficiente para nos livrar, né, e nos livrar do pecado, nos salvar. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Eles não ficaram temerosos, eles ficaram lá dentro e crendo que o sangue já estava justificando. O segundo ponto que eu queria falar, né, que é sobre a consciência. Então nós já entendemos, né, que o sangue de Cristo é suficiente para, através do nosso arrependimento, para que esse afastamento de Deus seja rapidamente vencido. Agora nós vamos falar sobre a culpa na nossa consciência. Quando nós pecamos, nós sentimos a culpa, é verdade. Que bom, né? Que bom que nós sentimos culpa, porque isso quer dizer que o Espírito Santo está nos constrangendo. Nós nos sentimos culpados. Os pecados, eles ofendem a Deus, por um lado, e nos corrompem por outro. Mas o que é culpa? A culpa é a mancha dos pecados em nossa consciência. É como uma janela, né? Que ela vai ficando sujinha, né? O tempo vai passando, ela não vai ficando cheia de poeira, né? Se a gente for pecando e não pedindo perdão, é como uma janela que vai acumulando poeira, vai acumulando, e aí a luz não entra mais, ou entra pouca luz. É exatamente a mesma coisa. A nossa consciência vai ficando manchada. Essas manchas, obviamente, podem chegar a um ponto, né, que não nos permita ter nenhum tipo de comunhão com Deus. Em Hebreus 9,14, diz o seguinte:
muito mais que o sangue de Cristo, purificará a nossa consciência. Pode botar aí, irmã, que isso é importante. Vamos ler junto, irmãos? Pode ler, por favor? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para viver ao Deus vivo. Purificará a nossa consciência. Está aí literalmente. A nossa consciência sofre? Sofre. Entendeu? A gente fica com a consciência pesada quando peca. Mas o sangue de Cristo, ele purifica a nossa consciência. Está aí escrito literalmente. Literalmente. O sangue de Cristo é suficientemente poderoso para purificar ou limpar a nossa consciência de toda mancha. E como é que o sangue de Cristo purifica essa culpa? Como é que se faz? Vamos pensar numa multa de trânsito, né? Nós, por algum motivo, estávamos dirigindo um carro e e infringimos uma lei. Obviamente que acontecem 3 coisas. Você infringiu uma lei, né? Você deve ao governo uma multa, certo? E essa multa chega pelo correio e está sempre ali, na sua mesa ali, para você pagar. Né? Você infringiu uma lei? Infringiu. Lá um código qualquer lá. Você deve alguma coisa? Deve ao governo lá o valor da multa. E você também está com ela naquele momento, né? A todo momento ela está lá. Não adianta você rasgar, porque uma cópia dela existe lá no Detran. Não adianta você rasgar. Essa última é a consciência. Ela está sempre ali, né? Aquela... Vamos supor que você não tenha dinheiro para pagar, você seja extremamente pobre, não tenha dinheiro para pagar. Como é que você vai resolver isso? É exatamente isso que acontece, meus irmãos. O salário do pecado qual é? É a morte. Nós conseguimos pagar, né? É muito pesado. É muito pesado isso. Você pagar um pecado com a morte. É muito pesado. É como se você fosse... É o caso de você ser extremamente pobre. Mas Deus resolve isso. Essas são as boas novas. Que Deus resolve isso. Quando Jesus ele morreu na cruz, a sua morte foi exatamente para cumprir plenamente a lei, né? Ou seja, aquela lei que você transgrediu, né? Foi paga, né? Já não há mais julgo sobre você, né? E essa multa foi paga. Então só falta a consciência. Só fica a consciência, porque a morte de Cristo na cruz, ela resolve os 2 primeiros itens. Né? Que é você ter desobedecido à lei e você ter uma multa para pagar e você não poder pagar. Né? Com a morte. Mas Deus não está mais ofendido e a dívida do pecado foi plenamente paga. Por quê? Porque o sangue de Cristo limpa a nossa consciência. Então basta você dizer, né? Depois de você ter confessado os seus pecados, você invoca mesmo, você pede a Deus, né, que o sangue de Cristo, né, o limpe a sua consciência disso. Né? Para que não fique nada, não fique nenhuma mácula. E isso parece fácil, meus irmãos, mas no dia a dia, né, a gente fica. Mesmo a gente pedindo perdão a Deus, né, a gente fica ali, muitas vezes a gente fica. Muitas vezes. Novamente a gente lembra o 1 João 19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, igreja? E é interessante observar, né, que eu gosto muito desse texto, que a partir daí a multa pode ser rasgada, pode ser jogada fora, porque não há mais essa culpa, não há mais nada disso. E é engraçado como tem um Salmo 103 que fala sobre isso, né? Que Deus, ele afasta de nós os pecados como o Oriente dista do Ocidente. Né? Então, se pensarmos em pontos cardeais, né? O Oriente e o Ocidente, realmente é muito distante. É muito distante. Então, como o Oriente dista do Ocidente, assim Deus também separa, né? Nos separa dos nossos pecados. E Deus esquece. Importante.
Deus esquece os nossos pecados. O quê? Deus esquece. Nós, às vezes, não esquecemos os nossos pecados. A gente fica lembrando de coisas que a gente fez, né, e fica trazendo à tona e remoendo de novo aquele assunto. Mas Deus esquece. Deus esquece os nossos pecados. Quando Ele perdoa, Ele esquece. Quando Ele perdoa, Ele esquece. E isso está, sabe aonde? Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Gostaria que a igreja lesse. É possível Deus esquecer, meus irmãos? Né? A gente pensa logo, ele não é uma super memória, uma coisa perfeita, e realmente o é. Mas ele diz que ele Jeremias 31, 34. É isso? Ele esquece e muitas vezes nós não esquecemos. Ele esquece e nós não esquecemos. Perceberam a importância do sangue de Cristo? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele esquece, gente. Ele deleta. Ele é exatamente de tão perfeito que ele é, a palavra dele, né, é essa, né? Não há, é uma coisa literal. Ele se esquece. Se algum dia você for perguntar para ele: Senhor, mas aquele pecado, o quê? Que pecado? Não lembro mais não. É isso. Precisamos tomar posse dessa verdade. Precisamos tomar posse dessa verdade. Aí a nossa consciência fica realmente tranquila. A nossa consciência fica realmente tranquila. E onde quer que você esteja, qualquer hora do dia, da noite, se você sentir culpa na sua consciência, o que é que você faz? Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Você pede a Deus perdão pelos seus pecados, né? Você pede que pelo sangue de Jesus a sua consciência seja limpa, e a partir daí está limpa, né? E a partir daí estão perdoados os nossos pecados. Mediante o sangue de Cristo, o nosso problema de culpa é resolvido. Então, meus irmãos, só relembrando para a gente ir para o último item, e já terminando. O afastamento de Deus é real quando nós pecamos? É. Está escrito na Bíblia. Quando nós pedimos perdão, imediatamente ele se restaura. A culpa que nós sentimos é real? É claro que é, nós é que sentimos, ela é real. E como nós resolvemos? Através do sangue de Cristo. Né? Porque Deus, ele é um Deus perdoador e ele nos perdoa. E por fim, nós temos a acusação de Satanás. Né? Satanás, ele tem uma estratégia muito eficaz. Ele sabe que o cristão, quando é acusado, ele abate. Principalmente o cristão que acha que não está pecando, né? E que realmente, às vezes, né, muitas vezes, não tem pecado naquele momento, ou não é o alvo daquilo que ele está sendo acusado, mas quando ele é acusado injustamente, muitas vezes, todos nós nos abatemos. Com uma injustiça, né, nós ficamos abatidos. E Satanás sabe disso. E ele vai, né, e nos acusa. Nos acusa. O trabalho dele é nos acusar. A palavra, né, a história de Jó, ela retrata isso de uma maneira muito clara, né? Que Satanás vai diante de Deus para acusar. Né? Para acusar. Zacarias também, no capítulo 3, também fala sobre isso, que Josué estava diante de Deus, né? Estava com as roupas sujas, ou seja, estava em pecado, e Satanás do lado dele acusando, dizendo, né, que como é que é esse cara aí, você não é cristão nada, não sei o que e tal. O trabalho de Satanás é acusar.
E isso faz nós ficarmos sem forças, muitas vezes. Nós absorvemos isso. Deus nos constrange em nosso pecado, mas Ele é sempre específico e Ele é amoroso. Ele diz, olha, você está pecando, tá? Retorne para o bom caminho, saia desse mau caminho. Ele fala isso de maneira específica e Ele fala isso de maneira amorosa, de maneira para te levantar. Satanás, ele fala isso de maneira genérica e para te destruir, para nos destruir. E é isso que nós temos que saber distinguir. Exatamente isso. A vida cristã, meus irmãos, é um tipo de guerra, né? E Satanás, o nome dele significa exatamente isso, acusador. Acusador. É o que ele faz. Em Apocalipse 12 diz o seguinte: pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram. Então, o que é que nos faz nós vencermos a acusação de Satanás? O sangue de Cristo, né? Quando você se sentir acusado, e ele faz isso mesmo, né? Apesar de nós já termos pedido perdão, né? Termos nos reconciliado com Cristo, a nossa consciência está limpa, mesmo assim ele vai lá e dá aquela espetada, né? E o sangue de Cristo é suficiente para nos livrar da acusação de Satanás. Nós temos que nos apossar exatamente disso. Satanás, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É assim que ele fica. Mas nós podemos, através do sangue de Cristo, dizer, olha, você não adianta me acusar de nada, pois eu sou lavado no sangue do Cordeiro, né, que remiu meus pecados, não somente hoje, mas para todo sempre. E você não tem força, você não tem moral nenhuma para me acusar. É isso que nós temos que dizer, meus irmãos. Não caiam nessa cilada. Vocês perceberam como o sangue de Cristo, né, tem essas, né, é tão precioso, né, e tem todas essas características para nós mesmos? Nós precisamos ter consciência disso, meus irmãos. Isso é pouco pregado nas igrejas, né? Especificamente o sangue de Cristo, é pouco pregado. Mas ele foi derramado, o sangue precioso, a nosso favor, né? E ele é vida, né? Hoje Deus colocou no meu coração falar sobre isso, porque é a vida. A vida está no sangue. Na vida espiritual, a vida é representada pelo sangue, tá? E o sangue de Cristo foi o mais precioso, né? Foi aquele que foi vertido para que nós tenhamos vida. Foi o sangue de Cristo. Amém, igreja? E essa nossa vida, né, ela pode ser comparada também como um tapete, né, onde o tapeceiro ele vai fazendo, né, vai tecendo lá através daquele tear, né? Ele vai fazendo todo um tapete, e quando você vê ele do lado contrário, né, você vê um bando de emaranhados, né, de fios, né, em algum momento ele vai fechar um ponto ali, ele dá um fio, né? Mas quando você olha do avesso, né, quando você está olhando do avesso, quando você olha do lugar certo, né, à frente do tapete, é aquela obra maravilhosa. É assim que o Deus age na nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos os seus movimentos, os seus desertos, as suas rochas, as suas águas que caem da pedra. A gente fica ali tentando discernir, né? E muitas vezes a gente não consegue, mas saiba que o tapeceiro, né, assim como o oleiro, assim como o bom pastor, ele está sempre cuidando das nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse sacrifício, Senhor, perfeito do Teu Filho na cruz, Pai. Esse sangue tão precioso, Senhor, que desde a eternidade, Senhor, foi determinado que seria vertido para a remissão dos nossos pecados, Deus. Obrigado, Senhor, por essa obra única, Senhor, majestosa, Senhor, bela, Pai. Que apesar de ser sangue, Senhor, é sangue precioso, Senhor, é sangue de amor, é sangue de entrega, Senhor, é a maior expressão de amor que nós podemos, Senhor, presenciar em nossas vidas, Pai. Ó Senhor,
que Tu possas estar, Senhor, nos ajudando em nosso viver, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não entendemos os Teus desígnios, Pai. Nós vemos o tapete só pelo lado avesso, Senhor. Aquele emaranhado de cores, de linhas, uma passando por cima da outra, Pai. E muitas vezes nós não entendemos, Pai, e até nos desesperamos, Pai. Mas, Senhor, que nós possamos ter a certeza, Pai, que és Tu, Pai, que está controlando todas as áreas da nossa vida, Senhor. Tu és o oleiro, Tu és o bom pastor, Tu és o tapeceiro, Pai. Aquele que está fazendo uma obra maravilhosa, uma obra de arte, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oh, Pai, que nós tenhamos a verdadeira consciência da importância do sangue de Jesus na nossa vida, Pai. Oh, Senhor, assim nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma última figura que me veio à mente, meus irmãos, é um tipo, e eu gosto muito de tipo, né? Tipo ou tipologia é algo que acontece no Velho Testamento e que você linka com o Novo Testamento, basicamente Jesus. E me veio à mente um tipo, né, que pouca gente usa, mas é um tipo muito precioso, que é o seguinte, uma tipologia. Deus adormeceu Adão no paraíso, né? E da costela dele fez a mulher. Não é isso que nós conhecemos? Fez a Eva, né? A sua noiva, a sua mulher. Jesus Cristo, quando estava na cruz, né? Ele foi ferido no lado, né? Exatamente nas costelas. E de lá verteu o quê? Sangue e água. A água do batismo e o sangue que livra dos pecados. E ali nasceu a sua noiva, a igreja. Amém, irmãos? Que vocês fiquem com essa palavra. Em nome de Jesus, amém.